Hoje eu vou contar para vocês, com a maior humildade do mundo, um pouco sobre comunicação. É o meu forte, eu tenho esse talento desde pequena, são capacidades e habilidades que qualquer um pode desenvolver. Eu vou dar dicas e pontos fortes com jargões aqui que vão cair fichas em você e você vai poder se resolver mais referente a isso. Por muito tempo, como professora de inglês e espanhol, eu percebi que pessoas para falar segunda língua tinham que sair de algumas prisões emocionais antes de alcançar a fluência. E eu descobri que aqueles que dependiam da opinião do outro ou tinham medo de errar, não chegavam lá na velocidade com segurança. E aí eu desenvolvi esse pequeno manual de comunicação que me ajudou muito a ser quem eu sou hoje e eu quero dividir com vocês. A comunicação é ter o controle da mensagem que você quer passar e a certeza de que o outro está entendendo o que você está falando, perguntando ou comunicando. Então a primeira coisa que é importante é você conhecer o lado de lá. Quem é o cara que vai receber a sua comunicação? Quem é o mensageiro e quem é o interlocutor que vai chegar lá a mensagem? E com isso você entende melhor quem é seu familiar, seu amigo, seu cliente, a pessoa que vai ouvir você falar. É importante calma, segurança, português bem alinhado, obviamente, e um preparo de autoconfiança interno para depois sair o externo. É como se eu começasse a falar aqui e nada me abalasse, nem o tempo lá fora. Eu volto a olhar na bolota do seu olho aqui para comunicar o foco que pode cair 10 mesas atrás de mim. Eu continuo firme. Nada me abala, para não abalar essa comunicação. E através disso, a gente consegue muitas coisas na vida. Se vender para um bom emprego, se comunicar, vender objetos, coisas e serviços, ter um melhor diálogo dentro de casa, da família. O mais importante é você trazer o seu espírito para a mesa, a presença no que você está falando e o olho no olho. A energética é muito maior do que o que você está falando, na verdade. Dizer as coisas de forma clara, explicar e conferir se a pessoa entendeu para depois repetir. Eu vejo muitos áudios prolixos, pessoas que repetem a mesma coisa. Então você pega a chave em cima da mesa e vai. Aí você pega a chave em cima da mesa e vai. E por último no áudio, então você pega a chave em cima da mesa e vai. As pessoas repetem muito, com medo que o outro não tenha entendido. Então, você diz a coisa de forma clara, explica como uma professora, tenta cortar seu né, então, os pigarros, tosse para poder pensar. E você traz a frase feita, a frase certa e pergunta, você entendeu? E não é ignorância, quer que eu desenhe. Você entendeu? Eu posso repetir. Não fique com dúvidas. Não quero que você tenha insegurança nessa comunicação nossa. A comunicação, ela é audível. A energia da pessoa está na voz. Por vezes, eu trabalho com atendentes em balcões que eu tenho que repetir 3 vezes o quê? Porque eu não estou entendendo se ela está falando sal, pimenta, açúcar ou adoçante. De tão energeticamente a pessoa está mal, está down, que a gente fala, ela fala baixo. Essa pessoa tem comunicação fraca, vai chegar em poucos lugares na vida. É importante você continuar a falar e voltar para o ponto que você estava quando alguém te interrompe. Porque às vezes do outro lado está querendo te desfocar. Então é importante você, ao ser interrompido, voltar para o ponto de onde você parou. Senão entra em devaneio aqui. O pessoal começa a gravar um vídeo, começa a falar de preto e de repente está falando de branco. Eu digo, vocês entenderam, né? Começa a falar de ego e de repente está falando de religião. Afinal, qual é o foco? Quais são as palavras-chave que você precisa lembrar? Aqui eu sempre sigo um roteiro, mas não com frases para eu ler, com palavras-chave. Abnegação. E eu falo sobre abnegação. As palavras-chave é o texto que você não precisa ler. Basta a palavra boneca e você já sabe a frase inteira que tem a ver com aquela palavra. Um slide que você não precisa ficar lendo ou um ponto de papel, mas sem leitura, que não passa a audácia da comunicação do que você tem aqui dentro. Por muitas vezes minha mãe disse que você estude para ir trabalhar só com uma bolsa, porque tudo que você precisa para fazer dinheiro vai estar aqui. A partir do momento que você não estuda a mente, você vai ter que estudar o corpo
e fazer exercício físico, desgaste físico para poder fazer aquele dinheiro. E carregar materiais e ferramentas. E não está nada errado com isso. Mas se você quiser ganhar mais, você vai ter que desenvolver uma língua e um bom estudo, com um bom diploma e se esforçar, como todo mundo fez, para chegar lá. A gente não chega nessa vida diplomado. Todos nós temos que correr atrás desses cursos, não é mesmo? Então, você vai devagar, mas vai com foco. Vai com foco para chegar também no tema que você quer se comunicar. E continuar a comunicação sem interferência ou barulho é foco também. E dependendo de onde você vai colocar sua mão, vai parecer meio arrogante. Mãos nos bolsos, por exemplo, numa oratória, vai parecer que você é dono da razão. Estou me sentindo superior a você. Mãos para trás, a pessoa já não sabe se você está mexendo em alguma coisa. O ideal sempre são as mãos na frente, unidas, ou aqui no vídeo, às vezes um apontamento. O ideal mesmo é você ter as caras e bocas de um artista, fazendo as palavras serem desenhadas no seu rosto. Será que um surdo mudo conseguiria te entender só por ler os seus lábios? Ou o seu som das palavras ainda anda meio fechado porque você quer esconder um dente, ou uma falha, ou o sorriso que você não abre para falar a palavra "ah"? Já fica difícil da gente te ouvir, né? Continuar a comunicação, andando calmamente, às vezes para um lado, outros para o outro, mas nessa de ficar assim, ou para frente e para trás, vai passar o que para a pessoa? Insegurança. E aí, quando você não está com as suas mãos unidas e está muito titubeante em cima de um palco, eles vão dizer, tá nervoso, não tá confiante, talvez isso que ele vai me passar não seja verdade. E isso é inconsciente nas pessoas. Você consegue declarar que está comprometido em passar a mensagem certa, transmitindo aparência, posicionamento através da oratória. É importante também escutar a outra parte, talvez o que ela quer, qual seja o sonho dela, como que você pode auxiliar. E para esse escutar, é importante você ter um carinho, né, foco no que a pessoa está falando, para não ficar meio monótono, e pedir para a pessoa repetir se você não entendeu. Ou ela está contando uma história e você diz e onde, e quando, e quem, para ir acompanhando junto com ela. Você confirma que você entendeu para a pessoa, entendi. Você responde o WhatsApp, nem que seja com um ok. Você prontamente se posiciona em abrir o seu zap, responder tudo que está ali. Áudios longos, às vezes prolixos, desfocam também. Perguntas levianas, só para dizer que está acompanhando o que a outra está falando. Mostrar para um professor que você entendeu a matéria, fazendo perguntas que você já sabe a resposta. Perguntas ácidas, venenosas, tóxicas, só para balançar lá quem está na frente falando. Isso é maldade. Responder sem invalidar a pessoa, porque a dúvida dela traz exatamente o interesse dela pela pergunta, sempre de forma gentil e doce, porque você tem a informação que o outro quer ouvir, e o outro vai ouvir assim como você ouviu, e um dia vai poder falar. Iniciar uma conversa é competência de poder da comunicação, desde a entrada de um elevador, tá frio, tá calor, como foi o seu dia, ou que você tenha um bom dia, o famoso Deus te abençoe. O início de uma conversa, o elevator pitch, o poder que você tem de iniciar uma conversa, seja com qualquer pessoa, é muito importante para a sua comunicação. Fazer a pessoa silenciosa falar. Nem que seja para chegar no tímido e dizer, por muitas vezes eu também fui assim. Isso acontece sempre com você? Ficar sem vontade de falar? E ali já se inicia uma conversa. Desviar do assunto não é uma boa só porque o outro chamou um outro assunto. Perspicácia. Entender qual é o foco da conversa e conseguir que uma pergunta não te desvie do que você quer falar. Responda, mas sem os distratores. Por exemplo, isso é roxo? E você diz, talvez possa ser,
Mas voltando aqui para o quadro, estamos falando do marrom. Percebe? Identificar o erro que você fez e se autocorrigir. Isso eu ainda não sei, vou procurar e depois te respondo. É algo com, talvez você não fale porque você tem medo que te interrompa ou te perguntem algo que você não sabe, então você prefere nem iniciar, a transbordar alguma coisa que você saiba e possa dividir com outras pessoas. Informações, confiança em terminar uma conversa e ouvir também essa conversa. Por muitas vezes eu dividi minha mesa com peões que sabiam muito mais de eletricidade, BOs, polícia, mais do que eu, e eu consegui identificar na experiência que eles estavam contando numa mesa de bar histórias que podiam agregar nas minhas enciclopédias. A saber agradecer isso é muito importante. Ouvidos fraternos, para você não querer ser também o centro das atenções sempre. Você inicia, você pausa, você pergunta, ouve também. Pausas são necessárias para responder e sentir a reação das outras pessoas. Bom, meus queridos, esse é o básico da comunicação que me ajudou muito a servir em oratória e em peças de teatro. Que você consiga chegar lá e saia desse entorno do medo do que o outro vai pensar sobre mim. A informação que você tem é valiosa, senão ninguém estaria ouvindo. Coloque em prática todas essas dicas e seja bem-vindo ao mundo da comunicação. Um beijaço para vocês.